Meu desejo nessa noite é que Deus fale com você de uma forma especial. Livro de Esther, capítulo 14, a partir do versículo 13. Se preferirem acompanhar pelo telão, fiquem à vontade. É Esther, capítulo 4, versículo 13. Aí, beleza. Esther, capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Amém. Marca sua Bíblia, por favor. Nós ainda de pé, nós vamos orar mais uma vez. Que a palavra do Senhor, ela venha falar com você de uma forma muito especial. Eu não sei o que você tem passado, a resposta que você tem pedido a Deus, mas eu creio que Deus há de falar com você nessa noite. Feche os seus olhos, por favor. Maravilhoso e soberano Deus, graças te damos por a tua santa e poderosa palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. Meu Deus, unge a nossa mente para compreendermos, os nossos ouvidos para ouvirmos e o nosso coração para guardarmos a tua palavra. Amém. Diga assim comigo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém. Vamos dar mais uma salva de palmas a Ele. Amém. Sente-se, por favor, um minutinho. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu estive com alguns pastores na vigília do Conselho de Pastores sexta-feira. E o pastor José Milton leu esse texto que nós acabamos de ler. E Deus falou no meu coração ali profundamente. Nós tivemos ali alguns ministérios de louvor. Louvamos muito a Deus, também oramos. Foi uma noite maravilhosa. Mas essa palavra, ela ficou cravada no meu coração. E eu gostaria de falar nessa noite sobre o tema: por que Esther? Vitor Vinícius, senta no lugar, filho, por favor. Isso. As crianças não conversarem, tá bom? Preciso de atenção. Porque se não tiver atenção, vocês não vão compreender a mensagem. O culto, ele é feito basicamente de 3 partes. O início é o louvor, para tocar no coração de Deus, chamar a Deus, mover o coração de Deus. Depois vem a palavra, que é onde nós recebemos instrução para alcançarmos as nossas bênçãos e as nossas vitórias. E no final nós oramos, que é onde nós guerreamos no céu, onde nós concordamos com aquilo que nós ouvimos. E o tema da mensagem é: por que Esther? Quantas situações na vida nos levam a fazer essa pergunta, muitas vezes para nós mesmos ou para Deus? Por que eu, Deus? Por que comigo? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor deixou? Por que permitiu? Essa história de Esther é uma história linda. Ela serviria para mais uma minissérie aí da Record. É uma história que tem amor e ódio, envolvimentos amorosos, disputas, poder. Tem tudo isso aí. É uma história bonita, mas, sobretudo, uma história real, que traz para nós muitos ensinamentos. E é claro que não dá para falar sobre todos aqui, mas eu gostaria de falar sobre alguns. E nessa história, essa história que aconteceu lá 480 anos antes de Cristo, no reinado do rei Assuero, na fortaleza de Suzã,
Essa história, cuja personagem principal foi uma jovem chamada Esther, que significa estrela, ou Star, que representava a deusa, uma das deusas da Pérsia, mas que era uma jovem hebreia, e o seu nome, como povo hebreu, era Adasa, que significava murta, que era uma planta, né? Esther foi uma jovem, uma órfã, que saiu de uma situação de órfã para rainha. É como a história de José, que saiu de preso para governador do Egito. Foi uma história de sucesso, como pode ser a nossa história também. Mas foi uma história de muitas lutas, muitas dificuldades. Ela tinha um primo que chamava de tio, Mardoqueu, que foi quem criou ela depois que os seus pais foram mortos. Esther passou por muitas situações difíceis. O povo dela foi escravizado, foi massacrado. Ela perdeu pai, perdeu mãe. Talvez uma pessoa que tivesse as razões de ser frustrada na vida. Uma pessoa que talvez não tivesse alegria de viver, por tudo que passou ainda jovem. Quantas pessoas na sua infância, na sua juventude, passam por situações difíceis. E isso as deixam tão frustradas que muitas vezes elas se entregam aos vícios, às drogas, à criminalidade. Elas passam a achar que para elas não tem mais jeito, não tem mais solução. E muitas vezes nessa situação elas perguntam: Senhor, por que eu? Por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo? Quantas pessoas têm pai, têm mãe, e eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe? Será que o Senhor não poderia ter guardado eles? Por que o meu povo foi massacrado? Por que agora eu estou aqui em um povo diferente, numa cultura diferente, vivendo aqui oprimida? Talvez para mim não tenha mais jeito. Quantas vezes a pessoa reclama porque não teve oportunidade de estudar, ou porque não teve oportunidade de arrumar um bom emprego, ou porque não teve o apoio da família. Quantos porquês, quantas perguntas, e nem sempre nós temos resposta. Mas Esther não era diferente de muitas pessoas que sofrem, de muitas pessoas que tiveram a vida destruída, a família destruída. Ela passou por isso, passou por essa situação. Quando ela chegou no reinado ali da Pérsia, ela começou a construir a sua vida, juntamente ali com Mardoqueu, e parece que as coisas iam melhorando. Mas de repente, Esther não sabia. Lá no palácio do rei Assuero, estava acontecendo algo. E a rainha Vasti, a rainha atual, ela pisou na bola, desagradou o rei. O rei, embriagado de vinho, decidiu dispensar, assinar o desquite, o divórcio. Até porque no palácio tinha um harém com não sei quantas dezenas de mulheres para ele. Então, ele não pensou muito não. Assinou a carta lá, falou: você não vai ser mais rainha, tá fora, vou procurar outra. Isso é a ação de quem não conhece a Deus, viu? Com certeza. Dispensando assim, né? De qualquer jeito. Ele dispensou Vasti. E aí ele precisava então selecionar jovens bonitas para ser a nova rainha. E aí ele editou lá um edito, uma ordem, para que procurasse nas províncias as mulheres mais bonitas, para que levasse para o palácio, para o harém, e ele então selecionasse qual seria a nova rainha. Saem os soldados do palácio, passando um pente fino em
todas aquelas cidades, em todos aqueles reinados que estavam sob o domínio do rei Assuero. E alguém contou que tinha uma mulher bonita na casa de Mardoqueu. Porque a Bíblia diz que Mardoqueu cuidava dessa moça com todo cuidado. Escondia ela, porque era muito bonita. E aqueles povos que eram conquistados, aquelas mulheres mais bonitas, não matavam justamente para servir ao rei no harém. Mas alguém falou de alguma maneira, e aonde estava começando a ter uma paz e uma tranquilidade, vem um golpe. E os soldados descobrem Esther e levam ela para a fortaleza de Suzã, lá para o harém do rei. E aqui, irmãos, eu aprendo uma coisa. Entre nós e a bênção de Deus, existem dois espaços. Entre nós e tudo que Deus tem para a nossa vida, todos os planos de Deus, o que Ele projetou para nós, existem pelo menos dois espaços. O primeiro espaço se chama tempo. E o segundo espaço é uma pessoa. Observe comigo lá no capítulo 2, versículo 8 e 9. Põe no telão para a gente, por favor. Capítulo 2 de Esther, no versículo 8 e 9. Então é levada ali para o palácio e diz o seguinte, versículo 8. Sucedeu o quê? Divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Agai. Presta bem atenção nesse nome aqui, ó, Agai. Também levaram Esther à casa do rei sob a custódia de Agai, guarda das mulheres. Pode passar. E a moça pareceu formosa a seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei. E a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Quando acontece aquela situação desagradável, a mulher foi, ficou sob a custódia, foi para o harém. Lá no harém, onde ficavam aquelas mulheres virgens, e os homens que cuidavam do harém, todos eram eunucos, castrados, para cuidar daquelas mulheres, homens de confiança. A Bíblia diz que ela achou graça aos olhos de quem? De Agai, que era o chefe do harém. E ali naquele harém, aquele homem começou a favorecer, a beneficiar Esther. Irmãos, quando nós achamos graça de Deus, Deus faz com que pessoas achem a graça em nós. Nós conquistamos a graça das pessoas, não é pelas qualidades estéticas que nós temos. Nós conquistamos a graça da pessoa, não é pelo intelecto, pela força física, não pelos favores, ou por ser puxa-saco, ou quebra-galho, não. Nós precisamos alcançar a graça das pessoas por agradar a Deus. Nós estávamos conversando esses dias com uma pessoa, e ela dizendo que no trabalho dela era comum alguém que subia de cargo, porque tinha que se envolver e ter alguns favores com superiores, para que pudesse subir de cargo. Alguns sobem de cargo, alcançam o favor das pessoas, porque gosta de puxar o saco, né? Gosta de puxar o tapete dos que estão em cima. Eu não estou falando disso não. Isso é maligno, isso é diabólico. Eu estou falando achar graça por agradar a Deus. Porque quando nós agradamos a Deus, então Deus faz com que sejamos agradáveis às pessoas que nos conhecem. E existe pelo menos 2 espaços que nos separam entre nós e a bênção de Deus. Então o primeiro espaço era o tempo. E Esther teve que esperar um tempo. O segundo espaço era uma pessoa. No que diz respeito ao tempo, nada podemos fazer
a não ser estarmos atentos, esperar e no momento certo agir. Eu costumo dizer que a bênção de Deus é como banana. Se a pessoa quiser antes, tá verde, não presta. Aperta na boca, não vai dar certo. Se ela esperar passar e quiser depois, estragou, não vai servir também. E a Bíblia diz que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então não é porque nós precisamos, nós temos urgência, que vai vir. É no tempo de Deus. Ele sabe preparar as coisas no tempo dele. Então isso só cabe a nós estarmos atentos e esperar. Mas o segundo espaço entre nós é a bênção de Deus, que são as pessoas. Aí é com a gente. Relacionamentos. Como é que você se relaciona na sua casa? Com as pessoas da sua casa? Pai, mãe, irmão, esposa, marido. Você se relaciona bem ou mal? Como é que você se relaciona com as pessoas da sua rua, do seu trabalho, com alguém que está abaixo de você ou acima de você? Porque Esther conseguiu gerar um relacionamento com Agai, e isso conduziu ela para o lugar da bênção dela. Eu não sei qual é a pessoa que Deus vai usar, mas pode observar, Deus sempre usa alguém para nos abençoar. Alguém pegou o currículo, entregou lá e foi chamado. Foi alguém. Alguém ajudou você em algum momento, você foi abençoado. Você chegou no órgão público, estava difícil o negócio lá, a situação, mas alguém falou, vou te ajudar, e resolveu o problema. Alguém te apresentou a mulher que você casou. Foi alguém. No meu caso, foi o meu cunhado. Não era cunhado ainda, mas se tornou cunhado. Ele foi o vínculo, o tempo e ele. A pessoa que você trabalha talvez seja a pessoa que Deus vai usar para te conduzir à sua bênção. Agora eu te pergunto uma coisa. Se você é uma pessoa encrenqueira, causador de briga, fofoqueiro ou fofoqueira, mentiroso, arrogante, a bênção vai chegar na mão dessa pessoa. Ela vai procurar. Poxa, eu tenho que arrumar esse emprego para alguém. Poxa, se eu conhecesse uma moça para te apresentar, um rapaz para te apresentar, e procura ao redor e não acha. Porque quem está ao redor dele não presta, não dá bom testemunho, não é uma pessoa bacana. Já ouviu aquela história? Eu podia ajudar fulano, mas poxa, fulano é tão ruim. Só vive puxando o tapete dos outros, mentindo, enganando. E a bênção passa. E o coitado e a coitada, que é coitado e coitada, fica lá, ô Senhor, por que eu não tenho essa sorte? Não é o Senhor não, é você. É o seu relacionamento com as pessoas. Vocês lembram da história lá da viúva que precisava encher as vasilhas de azeite? E o profeta falou, vai para a sua vizinhança e pode pedir vasilha à vontade, o tanto você conseguir. Enquanto tinha vasilha, estava enchendo azeite. Você já imaginou? Ela chega lá, bate na porta da esquerda, Dona Maria. Ixi, lá vem aquela crente enjoada, chata, que é? Só tem vasilha para me arrumar? Tem não, tá tudo sujo. Pá, fecha a porta. Vai para a direita, seu José. Sim, pois não. Só tem umas vasilhas aí para o senhor me emprestar? Agora você vem aqui na minha casa. Nunca me deu um bom dia, nunca me deu uma boa tarde. Quando precisa você vem? Tem não. E aí? Como que Deus ia fazer um milagre para aquela viúva? Aonde ia ter vasilha para encher? A mesma coisa foi o caso de Esther. Como é que é seu relacionamento lá no seu trabalho? Entrega todo mundo, arruma confusão, contenda, problema. É a mais chata do setor, é o mais enjoado, é terrível. Na igreja é anjo, no trabalho é demônio. Ou então na igreja é anjo e em casa é Satanás.
Porque chegou, acaba a paz, acaba a alegria. Vocês estão rindo? Melhor rir do que chorar, né? Mas Esther, ela gerou um relacionamento. Ela achou graça diante de Agar. Agar separou moças para acompanhá-la. Preparou um lugar reservado para ela. Preparou o que tinha de melhor nas mãos dele. O que tinha de melhor. E 4 anos se passaram. Esther viveu privilegiada em relação às outras. Mas ela precisou esperar o tempo. E 4 anos se passaram. No versículo 15 do capítulo 2. Coloca pra gente, por favor, aqui no telão. Olha o que diz aí a Bíblia. Vamos acompanhar lá. Dá para colocar pra gente o capítulo 2, versículo 15. A Bíblia nos diz assim: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levado Esther ao rei Assuero. Versículo 16. Assim foi levado Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tibete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. A mulher achou graça. Hegai orientou todas as atitudes que ela tinha que tomar diante do rei. Orientou todas as atitudes. Ela alcançou a posição que todas do harém desejam um dia. Ela foi a mulher oficial do rei. Ela se casou com o rei. As coisas começaram a melhorar na vida de Esther. Começaram a melhorar. Comia do bom e do melhor. Agora era tratada com regalias. Mas mais uma vez, não esperava Esther algo que estava por acontecer. A primeira vez foi dentro do palácio. Essa segunda vez agora foi fora do palácio. Mardoqueu, aquele que criou ela, ele teve uma informação. E aí a segunda coisa que eu quero te dizer aqui: nunca se esqueça de quem te ajudou quando você estiver na bênção. Nunca se esqueça. Depois que Esther foi escolhida para ser rainha, Mardoqueu foi ser porteiro do rei. Ele estava ali numa posição estratégica. No capítulo 2 mesmo, versículo 21 e 23 de Esther, ele diz assim, no capítulo 2 de Esther, versículo 21 e 23, ao 23. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu. E ambos foram enforcados numa forca. E foi escrito nas crônicas perante o rei. Olha o que aconteceu. Esther então estava num momento muito bom. Talvez superando os traumas, as mortes, os banhos de sangue que houveram no passado. A falta da mãe, a falta do pai. Afinal de contas, ela alcançou algo que quantas mulheres desejam? Um marido, um lar, uma família. Ela conseguiu isso. E aí ela chama Mardoqueu, consegue para Mardoqueu, imagino eu, uma posição, um trabalho ali no reinado. Não se esquece dele.
de forma que eles tinham sempre contato. Um dia Mardoqueu, lá no seu trabalho, houve dois tramando que queria matar o rei. E ele, embora o rei da Pérsia não era lá muito boa coisa, mas se ele estava trabalhando no reinado, ele tinha que ser fiel ao rei. Seu patrão pode até não ser lá boa coisa, mas enquanto você estiver trabalhando na empresa, seja fiel a ele. É o que a Bíblia ensina. Vós, servos, obedecei a vossos senhores como ao Senhor. Os vossos senhores segundo a carne como ao Senhor, no temor e tremor, fazendo não para agradar a vista, mas sabendo que virá do Senhor a vossa recompensa. E Mardoqueu então falou, não, eu tenho que contar para o rei, vou lá falar para ele. E Mardoqueu contou para o rei. Ele livrou o rei da morte, mas não sabia ele que estava preparando uma situação para que o povo dele fosse livrado da morte. Lavraram-se essa situação, honraram Mardoqueu pelaquela iniciativa de ter poupado a vida do rei. Lançou nos livros. Os dias se passaram. Lá na frente, Mardoqueu, como servo do Senhor, humilde, mas tinha coisa que ele não fazia. Ele encontrou lá um endemoniado, um perseguidor, um homem que começou a pegar no pé do Mardoqueu, porque ele queria que todo judeu se prostrasse diante dele e ajoelhasse. E Mardoqueu falou, eu não me ajoelho. E Amã falou, você vai se ajoelhar. Não me ajoelho, vai ajoelhar, não me ajoelho. Pode deixar. Vou te ensinar com quantos pau faz uma canoa, Mardoqueu. E chegou para Mardoqueu e jurou ele de morte. Falou, eu vou matar todos os judeus. Porque Amã era amalequita. E vocês lembram o que Saul e Samuel fez com os amalequitas, né? Matou todo mundo. E Amã tinha ódio dos judeus. A briga era de muito tempo. E falou, quando eu tiver oportunidade eu vou matar esse homem, eu vou matar todos os judeus que tiver aqui. Pode deixar, Naamã. Vai ajoelhar não, né? Eu te pego. Nós vamos acertar as contas direitinho. O tempo foi se passando, Amã cresceu no reinado e teve a oportunidade. Falou, é agora. Agora que eu vou matar aquele hebreuzinho lá. Chega diante do rei e aí simula para o rei uma situação. Rei, tem um povo aqui no nosso meio. Esse povo aí tem costume diferente, hábito diferente. Esse povo canta diferente. Esse povo acredita num Deus diferente. Vai dar trabalho para nós. Mas eu tenho uma forma de resolver isso. Vamos mandar matar todo mundo. E Naamã conseguiu ludibriar o rei lá de alguma forma. E o rei passou logo o anel, pode carimbar, faz o documento, carimba, está assinado. Manda brasa. O edito saiu. E existia um prazo para os judeus. Quando Mardoqueu pega o documento e lê, a Bíblia diz que o homem ficou arrasado. Porque o rei assinou. E um rei não volta atrás. Como é que ele ia fazer agora? O povo, todos os judeus, estava sentenciado à morte. Mardoqueu então, lá no capítulo 4, versículo 1 de Esther, diz assim: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em sacos de cinza. Irmãos, uma outra coisa que eu aprendo aqui na história de Esther é que na hora da luta, da dificuldade, a hora que as coisas apertam, nós temos que clamar. A hora que as coisas apertam, nós temos que jejuar.
A hora que as coisas apertam, nós temos que orar. Não é desesperar, não é arrancar os cabelos, não é querer pular da ponte, não. Não é isso que a Bíblia ensina, não. É clamar a Deus. É entrar em oração. E muitas vezes, em vez de nós clamarmos, orarmos, jejuarmos, para Deus trazer uma solução, sabe o que acontece? A pessoa fala, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar esse Deus. Que tribulação e luta é essa? Eu cheguei lá na igreja, falaram que minha vida ia mudar, que a bênção ia chegar, mas essa parte aí ninguém me falou. Inclusive agora nós estamos avisando. Quando aceita Jesus aqui, pastor, nós já estamos avisando. Porque às vezes a gente esquece de avisar e a pessoa acha que só tem coisa boa. E na hora da dificuldade ela fala, não estava no contrato. Ninguém falou que eu ia passar por luta. Ninguém falou que eu ia ter tribulação em casa, que o povo ia me odiar, que ia se levantar contra mim no trabalho. Então falei, Ricardo e Ronei que faz apelo aqui, gente. Quando fizer o apelo, vamos deixar a situação clara para a pessoa. Porque isso gera problema. Aí o que acontece? A pessoa acha, eu vou para a igreja, entrego minha vida para Jesus, continuo no mundo, está tudo bem. Deus vai me guardar, Deus vai me livrar, Deus vai me abençoar, porque Ele me ama. Irmãos, vocês já acham que as pessoas que estão no inferno, Deus não amava elas, não? A questão não é o amor de Deus para conosco. O que faz a diferença é o nosso amor para com Ele. Porque amar, Ele nos ama, com certeza. Então no momento da dificuldade, nós não vamos desesperar. Nós não vamos querer morrer, dizer que Deus não existe, botar a culpa em Deus, botar a culpa no diabo. Não. Faça igual Moisés. Clame. O mar está na sua frente, o problema, a dificuldade, algo que não tem solução. Clame ao Senhor. Ore, jejue, porque Deus vai trazer a solução. Mardoqueu então naquela dor, naquele sofrimento, aquela tribulação, manda avisar para Esther, pega uma cópia do edito, leva lá para ela ler. Esther estava tudo bem, no palácio, tranquila. Glória a Deus e aleluia, como meu Deus é bom. Deus me tirou lá da escravidão e me trouxe para o palácio e tal, e cantando, né? Aquela alegria. Aí alguém bate na porta, Esther? Sim, pois não? O seu primo Mardoqueu trouxe um recado para você. Ah, tá, vamos lá. O que foi que Mardoqueu falou? Primeiro ele falou para você ler isso aqui. Toma aí, lê. Aí, Esther. Não! Sei lá se ela gritou, se ela desmaiou, o que ela fez. Eu só sei que a notícia era terrível. Alguns dias se faltavam, semanas, para que os judeus fossem mortos. E agora? Meu Deus. Passei pelaquela situação lá. O povo matou meu pai, minha mãe. Aquela tribulação. Cheguei com meu tio, achando que as coisas estavam boas. Lá vai o povo me arrastar para o palácio. Cheguei aqui, o Senhor me ajudou. Eu achava que estava tudo bem. Agora mais essa, Senhor. Ah, não. Por que eu, Senhor? Por que o Senhor faz uma coisa dessa comigo? Por que o Senhor permite uma coisa dessa, meu Deus? Olha o versículo 4 do capítulo 4. Então vieram as moças a Esther e aos seus eunucos e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu. Muito se doeu. E mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu saco, porém ele os não aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que suplicara em Susã, para os destruir, para mostrar a Esther
e lhe fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, a Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, esses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Preste bem atenção, irmãos. Ester estava sabendo do problema. Ela estava ciente do problema. O povo judeu estava numa situação terrível. Terrível. Tristes, angustiados com aquela sentença de morte. Mas o que acontece? Ester manda um recado para Mardoqueu e fala: Mardoqueu, eu estou com as mãos atadas. Eu não posso fazer nada. Porque tem 30 dias que o rei não me chama. Coloca para a gente na tela o 4 em diante. Isso. Depois você vai achando aí a sequência. Tem 30 dias que o rei não me chama. E todo mundo sabe que quem entra diante da presença do rei sem ser chamado, a sentença é uma, a morte. Salvo se ele levantar o cedro. E o rei não tem tido conversa comigo. Como que eu vou para lá? Como que eu vou me apresentar diante do rei e fazer ele saber disso? Se ele não tem falado comigo e não me convidou para estar lá, eu vou morrer. E aí aquele eunuco vai a Mardoqueu e conta o que Ester falou. Agora olha o que Mardoqueu fala para Ester. E aí eu descubro aqui, no capítulo 4, versículo 13, que nós lemos. Existem situações na nossa vida. Ou nós lutamos, ou nós morremos. Na nossa vida a gente vai ter essa escolha. Ou nós vamos lutar ou vamos morrer. Até porque de qualquer forma nós vamos morrer. Já que vai morrer de qualquer forma, é melhor lutar. Uai. Não vai morrer? Se lutar, vai morrer? Vai. E se não lutar? Vai também. Então, é melhor lutar. Porque pelo menos tem uma chance. E aí no versículo 13 ele diz assim: então disse Mardoqueu que tornasse a dizer Ester: não indignes em teu ânimo, que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Irmãos, presta bem atenção aqui. Mardoqueu profeticamente falou para Ester. A primeira coisa que ele disse para ela é o seguinte: não fique pensando você, por estar aí no palácio, que a espada não vai passar no seu pescoço. Porque vai. Isso. Porque vai. E tem mais uma coisa. Se você não fizer algo, preocupa não. Deus vai fazer. Só tem uma coisa: prestar conta com Ele, você vai. E outra coisa, Ester, quem sabe, se o propósito de você estar aí, não é para que chegasse ao reino? Irmãos, Deus tem um propósito para todas as coisas na nossa vida. Talvez você fale assim: mas Senhor, por que o Senhor me levou para morar naquele lugar? O tempo vai chegar e você vai entender por que Deus te levou para aquele lugar. Talvez você tenha falado: Senhor, por que eu fui nascer nessa família?
Existe um propósito para você ter nascido na família que você nasceu. Senhor, por que eu estou nesse trabalho, morando nessa cidade? Existe um propósito para isso. O tempo vai chegar e você vai entender. E Esther só tinha uma opção. Ou ela entrava, ou também ela morria. E uma das coisas que eu aprendo aqui, meus irmãos, Deus conta conosco. Ele nos coloca em um local que talvez nós não entendemos. Esther passou por muitos sofrimentos, mas ela entrou no lugar porque Deus tinha um propósito com ela lá. A sua vida não é diferente, não. Talvez você tenha passado por situações que estão te trazendo dor, mas existe um propósito de Deus. Talvez você fale, mas meu Deus, por que o Senhor foi me dar um filho desse? Por que, Deus? Eu tenho que passar por isso. Aí eu vou usar as palavras de Mardoqueu para responder essa pergunta. Porque você tem que lutar por essa pessoa que Deus te deu. Ela precisa de você. E se você não fizer, Deus vai dar outro jeito e vai resolver o problema dela. Mas você vai prestar conta com Deus pelo que não fez. E outra, Deus tem um tempo e uma razão para te colocar aonde você está, para te dar o que você tem. Quantas vezes a pessoa cai doente, vai para o hospital, Deus, por que eu estou aqui? E Deus responde para ela, porque é a única forma de você falar para Jesus para alguém que está no hospital. Porque visitar você não visita. O SAMU não vai levar na sua casa só para você pregar para ele e voltar para o hospital e continuar internado. Então você vai para o hospital. Vai cumprir. Quantas vezes você fala, Senhor, às vezes a pessoa fala, meu Deus, como é que eu fui arrumar uma pessoa dessa? Como é que eu fui casar com uma mulher dessa? É porque através de você, essa mulher que hoje você está reclamando, vai ser uma bênção para a sua vida. Vai ser, tem um propósito. É para te tratar, é para te corrigir, é para alguma coisa. O tempo dirá. Aleluia. Glória a Deus. Aí talvez você fale assim, Senhor, como é que eu fui parar nesse trabalho? Deixa eu te contar um testemunho da irmã aqui da igreja. Desempregada. Aí a pessoa falou assim, olha fulana, tem um emprego lá na empresa onde eu trabalho, é para ficar na Copa. Mas entrou uma moça lá, não gostou e saiu. O que você quer? Tá vaga lá. Aí ela disse bem assim, eu não. De repente esse emprego não é bom, se essa moça saiu. Passou mais um mês. Aí as duas se encontram novamente. E falam, fulana, sabe aquela vaga que eu te falei lá, na empresa que eu trabalho de copeira? Sei. Você acredita que entrou outra pessoa e saiu de novo? Você já está desempregada? Eu estou, mas já saiu duas. Agora é que eu não vou mesmo. Tudo bem. Passa mais um tempo, sei lá, mais um mês. As duas se encontram de novo. E aí? Já está empregada? Não. Orando aí, pedindo para Deus abrir a porta. Sabe aquele trabalho que eu te falei de copeira lá na minha empresa? Entrou mais uma. É a quarta que entra, mas também saiu. É mesmo? Saiu. Quem sabe se esse emprego não é de Deus para mim? Eu vou. E foi. Chegou lá. Começou a trabalhar. Primeiro mês. Aí nós, curiosos, né? E aí, como é que é? É tão bom lá. É bom o emprego. O salário é bom, o trabalho é bom, tô gostando. Eu tô achando que era de Deus mesmo. Passa alguns meses, o patrão fala assim para ela, fulano, eu tô vendo que você é tão dedicado aí no trabalho. Você tá trabalhando aí de copeira. Surgiu uma vaga aqui para vendedora. Eu quero colocar você. Não, mas eu não sei. Eu te ensino. E aí, com alguns meses, 2 ou 3, foi ser vendedora. Aí as coisas melhoraram. Melhorou o salário, o patrão confiando. Como vendedora, aconteceu um problema. Ela descobriu que a gerente já estava montando uma papelaria. Já tinha tanto tempo desviando que já estava com a papelaria quase pronta. Aí agora, o que ela tem que fazer? Fez como Mardoqueu. Bom, eu trabalho com meu patrão, eu vou ter que falar. Falou com o patrão. O patrão começou a investigar e não era verdade. Aí, problema para um lado, polícia e tal, aquela confusão toda, a mulher sai. Já saiu como empresária, já. Montou a papelaria mesmo. E ela foi ser gerente da loja.
Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso? O emprego esperou ela 4 meses batendo lá. Mas ela entendeu. Opa, calma aí. Tem alguma coisa errada. Tá todo mundo saindo. Então eu vou. E Deus honrou ela grandemente. Foi uma bênção. Se tornou o braço direito ali do patrão. Do dono da papelaria. Algo lindo, irmãos. Aí quando Mardoqueu então chega para Esther e fala, olha, tem uma coisa. Deus te colocou aí. Será que não foi para esse propósito? Para livrar os judeus. Deus te colocou no teu trabalho para dar um bom testemunho lá. Para ajudar alguém que está com problema. Talvez o patrão, um colega de trabalho. Você está na sua família para ganhar a sua família para Jesus. Para dar um bom testemunho por eles. Para pregar para eles. Para falar de Jesus para eles. Você está na sua família porque eles precisam de alguém que vai precisar ajudá-los. Deus vai te honrar, te prosperar para você ajudar seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe. Deus te colocou no trabalho porque lá Ele tem uma obra para fazer com você. E tem uma coisa, se você não fizer, tem problema não. Deus vai dar outro jeito. Não fique pensando você, eu não vou fazer e eu quero ver agora quem vai. Irmãos, o que eu faço, tem outros para fazer melhor do que eu, se eu não quiser fazer. Às vezes a pessoa até fala, se fulano não fizesse isso por mim, quem faria? Deus. Não fique você confiando, eu não vou, e se eu não for, não tem mais ninguém para fazer. Não fique achando igual Elias, não. Só tem eu aqui, Senhor. Porque se você não fizer, Deus dá um outro jeito. Agora você vai prestar conta com Deus. E muitos estão pagando um alto preço, porque Deus mandou fazer, não fizeram e estão tendo que prestar conta com Deus. Então, fique atento. Por que, Senhor, eu vim parar neste lugar? Porque Deus tem um propósito para você neste lugar. Por que, Senhor, foi acontecer essa situação comigo? Porque Deus tem um propósito com você nessa situação. O tempo vai chegar. Crie bons relacionamentos. Se as coisas apertarem, ore, lute, jejue. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós, irmãos. Se Deus me salvou primeiro na minha família, é porque Ele está contando comigo. Não é nem para me pregar para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, não. Porque família a gente não ganha pregando, não. A gente ganha dando bom testemunho. É para isso. Meu pai tinha ódio de evangélico. Ele disse que o maior desejo da vida dele, pastor Ramalho, naquela época que a gente fazia aquele trabalho com as garrafas, era quando ele via um crente. Ele falava, quando eu vejo esses crentezinhos numa barra circular com a Bíblia na garupa, dá vontade de passar por cima. Era desse jeito. As coisas foi apertando, Deus foi quebrando. Já tem 4 anos que meu pai se batizou evangélico. Pediu perdão por todas as bobagens que falava. De vez em quando ele vem aqui sem eu chamar. E ele não gosta de barulho, não. Barulho, gritaria, aleluia, glória a Deus. Ele é da igreja Maranata. E lá nem instrumento de som não usa, microfone, essas coisas. Mas ele vem. Minha mãe, hoje, vai para a Universal. É a única igreja que encaixa o horário dela. É lá na Universal. Uma das minhas irmãs, quando eu vim para Planaltina, se converteu, está firme até hoje. Os outros 2, eu ainda estou orando. Mas eu consegui dar um bom testemunho. 6 anos atrás, antes de eu ser consagrado a pastor, eu fui perguntar para minha mãe e para os meus irmãos. O que eles achavam? Olha, provavelmente eu vou ser consagrado a pastor. E eu queria saber de vocês, porque quem está de fora, irmãos, quem não é evangélico, aqui sabe quem a gente é. Que na igreja todo mundo é santo, lindo, abençoado, varão de Deus, varoa de Deus. Mas lá na sua casa eles te conhecem. Conhece. Conhece, direitinho. E eu não tinha como fazer isso se eles não me aprovassem. E eu fui até eles e perguntei.
olha, vocês acham que tem alguma coisa que me desabone? Embora eles ainda reclamam, porque diz que eu dou mais tempo para os outros do que para eles. Eu fico calado porque eles não estão errados, estou tentando corrigir. Mas é só isso também. E foi a única reclamação que eles fizeram. Mas da minha conduta, do meu comportamento, não tinha nada para reclamar. Quando eu me converti, eram muitas as reclamações. Mas eu aprendi que eu tinha que mudar. Eu tinha que conquistar minha família pelo testemunho. Eu entrei no meu emprego. Com 1 ano eu fui consagrado a pastor. Só tinha eu e mais um pastor lá. 32 motoristas. E quando se reúne gente para conversar, e motorista que já tem a fama ruim, vocês imaginam a conversa que sai. Olha, as conversas de pastor então eram as mais terríveis. O caba saía, e aí? O jantar tá prontinho lá pro pastor lá? E eu lá, ouvindo. Os piores. Hoje, alguns já vieram aqui na igreja. Domingo retrasado, um dos que fazia essas brincadeiras, nunca mais, já tem anos, estava aqui na igreja. E quando eu chego na sala, se tiver conversando alguma coisa moral, eles param na hora. Eles me chamam de irmão Marco. Ô, irmão Marco chegou, vamos respeitar. Testemunho. Eu não consegui lá ainda ganhar ninguém para Jesus. Mas o testemunho eles têm visto. Outros têm ido para a igreja, outros participam das orações que nós fazemos lá. E aí, meus irmãos, não adianta eu ficar falando, Deus, se eu não fizer nada aqui, quem vai fazer, né? Como se Deus estivesse dependendo de nós, irmãos. Ele tem um plano. Mas se você negligenciar, outro vai fazer no seu lugar. E vai fazer até melhor. Então, essa pessoa que está do seu lado aí, valoriza. Porque se você não valorizar, entendeu, né? Está trabalhando? Valoriza o seu emprego. Porque se você não valorizar, tem mais uma fila lá querendo entrar no seu lugar. Valoriza a família que você tem. Valoriza a igreja que você tem. Se quiser o pastor ou a pastora valorizar, é bom também. Mas valoriza a igreja. Valoriza o Deus que você serve. Porque Deus tem uma obra para as nossas vidas. Cumpra o seu chamado. Atenda o que Deus está chamando a você. Esté então falou, tudo bem. Eu vou enfrentar. Eu vou lá. E Esté então pregou um jejum, e orou, e clamou, e entrou na presença do rei. E o rei estendeu o cedro de ouro. E ela alcançou o favor do rei. Para resumir a história, Naamã, que tinha feito o edito e feito uma forca para enforcar Mardoqueu, a forca que ele construiu. Antes disso, o Mardoqueu que ele queria humilhar e fazer ajoelhar, o rei mandou ele sair com Mardoqueu passeando com a coroa no rei e puxando Mardoqueu no cavalo, humilhado diante de todo o reinado da Pérsia. Depois disso, a forca que ele construiu para enforcar Mardoqueu, ele foi enforcado nela. E Deus deu um grande livramento para o povo judeu, porque alguém entendeu que tinha um chamado para atender. Então pare de reclamar das dificuldades, pare de reclamar dos problemas. Talvez você não passou no concurso público, Deus tem coisa melhor, tem obra melhor para você. Talvez você não casou com a pessoa que você queria casar, meu irmão, toca o barco para frente, pede a direção para Deus. Talvez você está passando por dificuldade, uma enfermidade, problema na família. Deus tem propósito para todas as coisas. Entenda o tempo de Deus. Crie bons relacionamentos, porque você vai alcançar a plenitude de Deus para a sua vida. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos. Eu quero convidar agora para você fechar os seus olhos. Ouça essa canção. Irão acreditar no Feche que os seus vão olhos. responder. Ele não é mais o mesmo. Deus o fez vencedor. Quando Deus escolhe alguém, o impossível é mudar. Deus te escolheu. O esquecido vai além. Na mesa do rei é exaltado.
impossível na sua vida. O esquecido vai além, na mesa do rei é exaltado. Obrigado por me Senhor, meu Deus e meu Pai, nós acreditamos, Senhor, que para tudo o Senhor tem um plano e um propósito. Meu Deus, a minha oração é que o teu povo que aqui está entenda, enxergue e compreenda o propósito que o Senhor tem na vida de cada um. Meu Deus, olha para os problemas que eles têm enfrentado, seja na família, seja na vida espiritual, na saúde, na área profissional, acadêmica. Meu Deus, ajuda eles a compreenderem, Senhor, o propósito que o Senhor tem na vida deles. Que eles não regridam, não olhem para trás, mas que eles cumpram o teu chamado, o teu projeto. Você que recebeu dons espirituais, não enterre. Você que recebeu uma chamada de Deus, não enterre. Você que tem promessas de Deus, corra atrás dela. Corra atrás dela. Lutas, tribulações, a enfermidade pode até bater na tua porta, mas Deus vai criar uma situação e vai te exaltar e vai te abençoar. Você só precisa entender, andar na presença dEle, agradar a Ele, porque Ele vai fazer você achar graça diante das pessoas que você precisa achar graça. Ele vai abrir porta onde não tem porta. Agrade ao Senhor, glorifique a Ele, ande na presença dEle, seja fiel a Ele e Ele te exaltará. Aleluia, 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 aleluia. Quando Deus escolhe alguém, Ele muda o impossível, igreja. o impossível é mudar. Ele muda, e Ele quer O mudar. esquecido vai além, Deus vai te levar além. mesa do rei é exaltado. Ajuda-nos, Senhor. O impossível, Ajuda-nos a cumprir o teu chamado. sim, 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 sim. Ajuda a entender o teu chamado. Esquecido vai além, na mesa do rei é exaltado. Ajuda, Senhor. Obrigado por teu amor. Ajuda, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.